29 de setembro de 2017. Elon Musk lança um vídeo promocional no YouTube através da SpaceX, que todas as organizações de notícias do mundo aproveitaram. Editores de ciência da internet, ansiosos por serem os primeiros em vez de críveis, rapidamente publicaram em seus sites de clickbait artigos que reproduziam literalmente os comentários de Musk, sem questionar o conteúdo que divulgavam em seu nome. Até 3 de outubro, youtubers como Thunderfoot já haviam desmontado o conceito descrito por ele. Ele analisou as informações limitadas do vídeo, questionando os requisitos do local de lançamento remoto, os tempos de voo prometidos, que pareciam ser baseados na entrega de armas nucleares, e os preços dos bilhetes que seriam menores que uma tarifa econômica. Ele nos lembrou que a ideia não é nova e que a National Aeronautics and Space Administration havia cancelado planos semelhantes 24 anos antes para desenvolver algo parecido. Como o Thunder F-00T já abordou esse assunto há 3 anos, nossa apresentação irá se aprofundar em alegações mais recentes, a partir da participação de Gwynne Shotwell no TED Talk em 2018 Após o lançamento em setembro de 2017, quase não houve artigos sobre o assunto até fevereiro de 2018, quando Gwynne Shotwell se envergonhou em nome de Elon Musk em sua palestra no TED sobre o recém-renomeado Big Falcon Rocket e o que ela chamou de suas capacidades residuais. Chris Anderson reprisou o vídeo de Musk de 2017 sobre seu conceito terra a terra para uma plateia ao vivo, enquanto Shotwell sorria amplamente. Nossa parte favorita do vídeo é após sua exibição, quando o apresentador tenta acalmar Shotwell, mas ela insiste ainda mais. Isso é incrível, mas é loucura, certo? Tipo, isso nunca vai realmente acontecer. Oh não, isso definitivamente vai acontecer. Isso definitivamente vai acontecer. Não, Gwen, isso não vai acontecer. E vamos demonstrar por que usando seu vídeo combinado com as mais recentes informações divulgadas por Musk em meados de junho de 2000 e 20 em novembro de 2019, Musk anunciou no Twitter em 16 de junho de 2020 que suas intenções atuais são desenvolver portos espaciais flutuantes para a Starship. Ele está buscando plataformas petrolíferas offshore para transformar em bases de lançamento, que planeja posicionar no litoral do Texas para seu próprio uso. Se Musk planeja usar plataformas de petróleo reformadas, supomos que ele não entenda como funcionam as estruturas flutuantes, pois plataformas em águas profundas geralmente são presas ao fundo apenas por cabos, ficando sujeitas a ações de marés, correntes e ondas. Algumas cidades mencionadas no vídeo têm águas com mais de 1000 metros de profundidade, então não serão torres que alcançam o fundo do oceano. Musk declarou que as plataformas de lançamento flutuantes precisarão ficar a 32 km da costa devido ao ruído intenso que esses foguetes irão gerar. Aparentemente, ele está alheio ao fato de que o som se propaga muito bem na superfície de um corpo de água e até parece amplificado quando se propaga sobre água calma. Voltaremos a isso em breve, mas antes precisamos identificar o tipo de ruído com o qual estamos lidando. Embora não seja possível citar a leitura em decibéis para um lançamento da Starship, ainda em desenvolvimento, podemos afirmar que o ônibus espacial, com 7,8 milhões de libras de empuxo, 34,7 meganewtons, causou níveis de pressão sonora de 180 decibéis ao usar os sistemas de supressão de som e 211 decibéis sem eles. Além disso, o Saturno V, o maior foguete operacional até hoje, com 7,6 milhões de libras de empuxo, ou 34,5 meganewtons, causou um nível de ruído de 204 decibéis. Em comparação, a Starship promete mais do que dobrar esses números de empuxo com 16 milhões de libras de empuxo, ou 72 meganewtons. Então a questão é, o que uma duplicação dessas forças faz aos níveis de pressão sonora? Para dar uma ideia sobre as medições de nível de pressão sonora ou ruído, 70 decibéis é o limite mínimo do que as pessoas consideram quantidades irritantes. Um aspirador de pó ou uma rodovia movimentada estariam no topo dessa faixa. Os decibéis são medidos em relação a 70 decibéis em uma escala logarítmica, similar à escala de pH, que parte do 7 como neutro. No gráfico nível de pressão sonora, 60 é metade do volume de 70 e 50 é um quarto do 70. Por outro lado, 80 é 2 vezes mais alto e 90 é 4 vezes a pressão sonora. Portanto, se o sistema Starship exceder 210 decibéis, gerará um ruído
16.384 vezes mais alto que o padrão de 70 decibéis. Se ultrapassar a marca de 220 decibéis, será 32.768 vezes mais alto. O som ao nível do mar diminui 6 decibéis toda vez que a distância entre a fonte e o ouvinte é dobrada. Isso é chamado de lei do inverso, do quadrado da propagação do som. Medições de 100 decibéis a 1 metro da fonte caem para 94 decibéis a 2 metros, a 4 metros cai para 88 e a 8 metros cai para 82. Se o lançamento de uma Starship pudesse atingir níveis de pressão sonora de 220 decibéis, segundo este gráfico, o som a 32 km de distância ainda seria um estrondoso 130 decibéis, podendo causar perda auditiva permanente. Este nível equivale a estar a 1 metro de um motor de jato a toda velocidade ou ter uma espingarda disparando constantemente ao lado do seu ouvido. Para atingir a marca de 70 decibéis, a distância entre a fonte e o ouvinte teria que ser de 33.554 km de distância, e como a circunferência da Terra é de cerca de 40.000 km, esse grau de separação não é possível. E sim, é possível que o som circunnavegue o globo. O som da erupção do vulcão Krakatoa circulou a Terra 5 vezes, uma vez a cada 34 horas, antes de diminuir completamente. Agora, vale mencionar que o limite teórico superior para o som é de 194 decibéis, porque acima deste limite, o som não está mais se movendo pelo ar, mas está empurrando-o para fora do caminho, criando uma onda de choque. Como o som viaja muito bem sobre a água, é possível que nenhuma separação entre a costa e a plataforma de lançamento isole as cidades em terra dos efeitos de ruído e onda de choque. No mínimo, a 194 decibéis, precisaria haver uma separação de 2.100 km entre a fonte e o ouvinte para atingir o marco de desconforto de 70 decibéis. No ambiente marinho, o ruído viaja mais longe e 5 vezes mais rápido que no ar, com níveis de pressão sonora podendo ultrapassar 194 decibéis. Em laboratório, já foram replicados 270 decibéis, volume mais de 2 milhões de vezes acima do aceitável. O lançamento com seus níveis de ruído afetará todos os mamíferos marinhos. Baleias, orcas, golfinhos, marsopas, na verdade, todos os animais neste gráfico de cetáceos estarão em risco. E também as focas, leões marinhos e todos os outros pinípedes neste gráfico. Os peixes-boi que deixaram recentemente a lista de espécies em perigo nos Estados Unidos da América e habitam o Golfo do México possuem uma audição extremamente aguçada, facilmente sobrecarregada por ruídos de fundo, assim como o restante de sua família de sirenídeos. Pressões extremas destroem a audição das baleias e podem matá-las, como acontece com todas as espécies desses animais. O sonar da marinha, medindo entre 140 e 170 decibéis, é capaz de matar baleias. Então, ter uma onda de pressão sonora subaquática medindo centenas de vezes mais alta do que isso será absolutamente devastador, levando a mortes em massa e encalhes em massa. Não só mamíferos marinhos serão afetados, as condições sonoras extremas também matarão peixes, dizimando o zooplâncton, e as ondas de choque poderão destruir recifes de coral. Você precisava chegar a Xangai em, no máximo, 30 minutos, certo? Bem, notícia de última hora, definitivamente não será uma viagem de 30 minutos de qualquer maneira. Nem perto disso. Vamos analisar detalhadamente as afirmações de Musk de que as viagens duram entre 30 e 60 minutos e compará-las com uma viagem de avião entre 2 pontos. Vamos usar a própria viagem anunciada em sua animação de Nova York para Xangai, na China. Como visto aqui, esta é uma viagem que pode ser comprada online como um voo direto, levando cerca de 15 horas. A animação da SpaceX mostra pessoas embarcando em uma balsa, saindo de Manhattan às 6h30 para uma partida às 7 horas. A animação mostra o barco saindo do terminal de balsas do centro de comércio ao lado do One World Trade em Manhattan. Ao fim da viagem, quando pousa em Xangai, já é 7h39 da noite do dia seguinte, devido à travessia da linha internacional de data. O ferry chega a uma plataforma de lançamento com vista para o horizonte de Nova York. Musk afirmou que precisavam estar a 32 km da costa para reduzir o ruído do lançamento. O ponto mais próximo ao lançamento do ferry,
que fica a 32 quilômetros da Terra, está indo para o mar, e bem além do horizonte de Long Beach. Do nível do mar, a plataforma seria invisível da costa. Esse ponto fica a cerca de 70 quilômetros, ou 38 nós, do pier do ferry. A maioria das balsas navega entre 12 e 20 nós, então a viagem do pier até a plataforma de lançamento leva de 2 a 3 horas. Segundo o Departamento de Transportes de Nova York, as balsas de Staten Island operam a uma velocidade de 16 nós. Ao chegar, os passageiros terão que ir ao topo da plataforma de lançamento, um truque interessante, pois não foram projetados para acesso pela água. Lá, passarão por verificações de segurança, se não feitas em terra, e então entrarão na fila para serem equipados com trajes de lançamento, capacetes e fraldas para a viagem. Vamos supor que essas pessoas precisam de todas as precauções, considerando os outros que já foram lançados ao espaço em um foguete. O traje de voo de $180 mil com capacetes herméticos e a capacidade de se cagar quando a nave está puxando 3 Gs na decolagem. Os trajes são tão complexos que nem mesmo os astronautas do Crew Dragon conseguiram vesti-los sozinhos. Uma equipe de limpeza os vestiu, preparou e acomodou em cápsulas em posição reclinada. Shotwell disse que havia 100 pessoas por voo planejadas. Musk afirmou até 1000 por voo, mas não achamos que Musk entenda como 1000 pessoas parecem. É assim que 1000 pessoas parecem. Então, vamos ficar com o número de Shotwell, porque até mesmo preparar 100 pessoas será um processo que levará horas. Supondo que eles façam 5 por vez, o processo leva 10 minutos por convidado. São 3 horas para preparar 100 pessoas. Em seguida, eles subirão de elevador em grupos até a única porta de acesso na nave e se acomodarão em seu berço de lançamento, com um cinto de segurança de 5 pontos, em posição reclinada. Depois de estarem seguros, os convidados não poderão deixar o assento até a nave aterrissar. Não haverá assentos na janela, lanches, pausas para o banheiro, atendimento médico, sistema de aborto ou pouso de emergência, apenas você preso neste enorme assento de bebê, selado dentro de um traje hermético com quaisquer odores que produzir. E também não há sacos para vômito. Com os convidados transportados, examinados, equipados e acomodados, a escotilha da eclusa de ar está segura e todos estão prontos para o lançamento logo após o abastecimento do foguete. O abastecimento de foguetes ocorre pouco antes da decolagem, um processo que leva horas. O ônibus espacial precisava de 3 horas para 700 toneladas de propelente. Dragon e Crew Dragon têm taxas semelhantes. O Starship leva 1.200 toneladas e o Super Heavy mais 3.400, totalizando cerca de 8H de abastecimento na mesma taxa. Vamos supor que eles descobrirão uma forma de bombear o combustível 2 vezes mais rápido que a tecnologia atual. E isso ainda vai levar 10 horas para abastecer o sistema depois que a instalação de lançamento foi completamente evacuada. Você está voando em um foguete do ponto A para o ponto B. Se estiver em um avião e precisar esperar por uma pista disponível no destino, ou pelo tempo passar, o avião tem capacidade e reservas de combustível para circular os marcadores externos até as pistas estarem disponíveis. Um foguete estará se movendo em linha reta, e se as condições mudarem no local de lançamento ou no local de pouso, eles não podem voltar, escolher um destino alternativo ou circundar a área de pouso até que as condições melhorem. Os convidados permanecerão na cabine até que os locais sejam liberados para o lançamento, na expectativa de que o voo não seja cancelado, o que, inevitavelmente, acontecerá com alguns. Quando isso ocorrer, os convidados terão que aguardar o descarregamento do combustível, a liberação dos berços, se despirem e retornarem à costa para uma nova tentativa. Mas se ambos os locais estiverem livres e o veículo for lançado, esses convidados ouvirão um rugido ensurdecedor do qual esperamos que estejam suficientemente isolados para não perderem a audição, e logo depois começarão a se sentir pressionados em seu berço como se pesassem mais de 200 kg devido ao aumento das forças G aplicadas ao seu corpo. Os astronautas do ônibus espacial sentiram 3 Gs de força, enquanto os da Crew Dragon sentiram 4 Gs durante a decolagem. Essas forças se assemelham à atração de carnaval bungee reverso, que lança pessoas no ar com 3 a 5 Gs atuando sobre os passageiros. A resistência às forças G varia de pessoa para pessoa. Alguns lidarão com elas sem problemas.
Alguns ficarão tontos ou desmaiarão na hora. E não faltam vídeos de pessoas de todas as idades desmaiando devido a estarem nesses passeios. Os viajantes experimentarão todas essas mesmas forças ao contrário novamente quando a nave tiver que virar para pousar. Primeiro a cauda usando a propulsão do foguete. Infelizmente, pessoas com condições médicas pré-existentes que reagem mal a essas forças não poderão receber atenção médica até que a nave tenha pousado, esteja segura e o paciente possa ser evacuado através da escotilha, pelo elevador e depois levado para a terra por barco ou voo de evacuação médica. Se tudo correr bem, em 1 hora o foguete pousará na plataforma de recepção. Uma vez que o foguete esteja seguro, o combustível restante descarregado e a escotilha aberta, os convidados desembarcariam e tirariam seus trajes de pressão. Presumivelmente tomar banho ao se sujarem. Por esse processo, e pegar uma balsa para levá-los à marina mais próxima, a 40 km do centro de Xangai. Vamos somar todo o tempo que isso já levou. 2 a 3 horas de balsa de Manhattan até a plataforma de lançamento. De 4 a 6 horas são necessárias para a preparação do voo e acomodação na nave, incluindo as verificações obrigatórias de vazamento do traje. De 3 a 10 horas abastecendo o veículo, no mínimo 1 hora no ar. 2 a 3 horas para desembarcar do veículo e preparar para o traslado, 2 a 3 horas para voltar à marina no traslado e mais 1 hora para conseguir transporte para Xangai. O tempo decorrido varia de 15 horas a mais de 27 horas. Enquanto isso, por uma fração do custo, o passageiro de primeira classe dormiu confortavelmente em paz relativa, ou assistiu filmes entre refeições servidas com bebidas gratuitas, chegando em 15 horas a um aeroporto próximo da cidade. Até na classe executiva do A380 não deveriam reclamar. E as chances da pessoa que pegou o avião morrer no voo eram de 1 em 11 milhões, enquanto as chances de morrer na Starship, considerando que não há possibilidade de abandonar a nave, estariam em algum lugar entre 1 em 60 e 1 em 276, na melhor das hipóteses. Com 2 decks e 3 classes de assentos, esta nave transporta confortavelmente 555 pessoas sem a necessidade de trajes de voo ou fraldas. Como mostra o gráfico, esta nave comporta até 254 toneladas métricas de combustível e pode ir de Nova York a Xangai, sem paradas. Mas a Starship teria usado 4.600 toneladas de combustível para a mesma viagem, 1.800% mais combustível para entregar menos de 20% do número de convidados, sem economizar 1 minuto do tempo de viagem. No final da animação, há uma lista de rotas e tempos de viagem pretendidos. Congelamos cada combinação de partida-destino para ver como as cidades correspondiam aos critérios necessários. Estar à beira-mar com 32 km de água entre a plataforma de lançamento e a terra firme. Com base nisso, eles claramente não fizeram a lição de casa. Essas cidades portuárias se enquadrarão em uma de 3 categorias. Elas são abertas para o oceano, são um porto interior que requer muita viagem adicional de barco até a instalação de lançamento, ou estão cercadas por terra. Então vamos percorrer a lista. Porto interior de Hong Kong. Porto interior de Singapura, Los Angeles é aberto. Toronto é um porto interior nos Grandes Lagos que não tem a largura necessária para 32 km de espaço livre entre o lançamento e a costa. Além disso, observe Pickering, que é uma das maiores usinas de energia do mundo, com 8 reatores e décadas de material gasto em proximidade, então isso nunca obteria aprovação regulatória. Bangkok e Tóquio são portos interiores, enquanto Dubai é aberto para o oceano. Construir uma plataforma em Tóquio exigiria horas extras de viagem e estaria a 2 km de profundidade. Londres totalmente cercada por terra. Paris totalmente cercada por terra. Honolulu está livre, mas você lidaria com 600 metros de profundidade novamente. Delhi, totalmente cercada por terra. Melbourne, bem, é um porto interior, mas exigiria 100 km de viagem de barco. Sydney é um porto interior. Cape Town está claro. Buenos Aires e São Francisco são portos interiores. Johannesburg é completamente cercada por terra. Adelaide é um porto interior a 155 km do mar. Doha é clara, Auckland é um porto interior, Atenas é um porto interior que bem poderia estar completamente cercada por terra.
Zurique é cercada por terra e o Rio de Janeiro é um porto interior. Então, a contagem final desses 25 portos é que 6 deles estão completamente cercados por terra, sem acesso à água aberta, 13 são portos interiores que exigem viagem adicional por água para ficar a 32 quilômetros de todas as costas, e 6 cidades que estão realmente abertas para o oceano aberto. Diante disso, decidimos ir além e verificar quantos dos 50 aeroportos mais movimentados do mundo se qualificariam como portos espaciais, onde a cidade fica à beira-mar com 32 quilômetros de mar aberto até um local adequado para a plataforma de lançamento. Dos 50 principais, 29 estão completamente cercados por terra, longe do oceano aberto. 10 são portos interiores que demandam horas extras de viagem de barco para se distanciar da costa. 11 estão de frente para o oceano, mas 4 deles estão na China. As únicas cidades com aeroportos no top 50 que têm acesso direto ao oceano aberto nos Estados Unidos da América seriam Los Angeles International Airport, no oeste, na posição 3, e Miami International, no leste, na posição 45. E a única grande cidade europeia na lista, isso é claro, seria Barcelona. Na análise final, viajar de foguete não será mais rápido, não será mais confortável, não será mais conveniente, não voará para as cidades que Musk prometeu que voaria, mas será muito mais caro, incrivelmente dispendioso e extremamente arriscado em comparação com a viagem aérea regular, não apenas para os viajantes, outros, mas também para qualquer pessoa ou animal ao alcance da audição acima ou abaixo da água, e causará danos ambientais incríveis, mesmo que não caia ou exploda. Obrigado por assistir a este episódio do Cético do Senso Comum e continuar apoiando o nosso canal. Estamos nos divertindo com o fluxo constante de feedback e perguntas de nossos espectadores. Deixe seus comentários, perguntas e sugestões de episódios abaixo. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se para ser notificado quando o Cético do Senso Comum voltar.